O Estúdio 4 dessa semana trata sobre a reforma trabalhista e também a medida provisória que alterou alguns itens dessa reforma. E nós estamos recebendo aqui na UPF TV o professor de Direito Trabalhista aqui da UPF, advogado Paulo Henrique Schneider, a procuradora do Ministério Público do Trabalho de Passo Fundo, Priscila Dibi Schwartz, e o juiz do Trabalho de Passo Fundo também, Dr. Marcelo Caon Pereira. O que pode ser destacado da medida provisória, as alterações que foram feitas em relação à reforma, doutora Priscila? Então, a gente teve realmente algumas alterações positivas, por exemplo, a questão da instituição do regime 12 por 36, que a reforma trabalhista inicialmente previu a possibilidade de instituição de forma individual, num contrato individual de trabalho. A medida provisória 808, ela condiciona a negociação coletiva, então tem que ter previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho, com exceção do setor de saúde, que pode pactuar em contratos individuais. Também podemos salientar como pontos positivos da medida provisória a desvinculação da tarifação do dano moral, da indenização por dano moral nos casos de acidente de trabalho com resultado morte, por exemplo. Isso foi positivo. Entretanto, várias modificações são prejudiciais para o trabalhador, mais uma vez, né? Como, por exemplo, a questão de desvincular, no caso da trabalhadora gestante, que afastada do trabalho, porque agora a gestante ela deve ser, independentemente do grau de insalubridade, afastada das atividades insalubres, ela perde a percepção do adicional. O adicional de insalubridade ele estava expressamente garantido no texto da Lei 13.467, que é a reforma trabalhista. Agora ele está desvinculado do pagamento, salvo se ela apresentar, em caso de insalubridade em grau médio ou mínimo, atestado médico viabilizando a prestação desse trabalho. Obviamente que numa situação da gestante que já tem uma previsão de ganhos aumentada pela própria situação da criança, ela vai apresentar invariavelmente esse atestado para continuar percebendo esse adicional. Mas o ponto que me parece assim, bem preocupante é o próprio reconhecimento público da questão da precarização que foi instituída pela reforma trabalhista. Porque lá no artigo 911-A da CLT, que foi instituído pela medida provisória, se estabeleceu a necessidade de, caso o trabalhador mensalmente perceba valor inferior ao salário mínimo, ele deve contribuir para a Previdência naqueles valores da diferença do que ele recebeu para o salário mínimo. Esta diferença de valor ele tem que contribuir sob pena de perder a faculdade, perder a condição de segurado. O artigo 11 da Lei 82.13 de 91 diz que todo empregado é segurado obrigatório da Previdência. Sendo que agora, com esse artigo, ele podendo ter a possibilidade de perder a própria condição de segurado, poder ter a situação de períodos de carência serem invalidados para percepção de benefícios, essa situação é um reconhecimento público de que o trabalhador intermitente ele não é um empregado. E ele é um nível diferente de empregado. Ele viola os direitos trabalhistas. Ele viola completamente a situação, né? Ele precariza a situação do trabalhador realmente, porque é bastante cruel, na minha percepção, fazer com que um trabalhador que sequer teve um salário mínimo de percepção mensal de rendimentos ainda tenha que contribuir sobre a diferença para a Previdência, sob pena de vir a ser afastado dessa condição e afastado de todo o regime previdenciário, né, de proteção do trabalhador. Me parece bastante cruel a reforma trabalhista nesse aspecto. Doutor Paulo, a sua avaliação sobre a MP? Pois bem, eu acho que a medida provisória, ela trouxe novos pontos polêmicos, né, que, como eu disse na minha primeira intervenção, ela não serviu para o fim a que se destinava, que era clarear, que era modificar, que era tornar alguns pontos mais claros. Ela trouxe novas polêmicas. Eu, particularmente, discordo um pouquinho da procuradora no que diz respeito ao adicional de insalubridade em dois aspectos. Primeiro, a procuradora referiste na questão do atestado, né? Que ela invariavelmente vai trazer um atestado. Para trazer um atestado, ela precisa de um médico que ateste, né? E esse médico vai ter, então, que, sob as penas da lei, dizer que o trabalho era ou não era insalubre. Parte do pressuposto de qual médico vai comparecer no ambiente de trabalho para fazer uma avaliação de insalubridade para negar este atestado. Pois né? bem, mas isso é bastante complicado na prática, me parece. Mas com certeza, sim. Terá mais responsabilidade do médico. E o segundo, com relação a essa perda do adicional, nós temos que lembrar, e particularmente eu entendo, que o adicional, o adicional de insalubridade é um adicional de risco, né? Ou seja, o empregado recebe por estar exposto a uma situação de risco à sua saúde, né, ou à sua vida. Uma vez em que ele não está mais nesse ambiente insalubre, sob a minha percepção,
não há necessidade mais do empregador continuar a pagar esse adicional. Sobre outros pontos, eu acho que a MP ela é positiva no que diz respeito à jornada de 12 por 36, ao exigir essa intervenção do sindicato, que era uma realidade que já se apresentava nos tribunais superiores, né? O Tribunal Superior do Trabalho já tinha essa matéria como pacificada, então, quer dizer, a MP veio, de alguma forma, salvaguardar essa condição. Nós tivemos outras alterações importantes, como, por exemplo, a questão dos prêmios, né? Que antes da reforma, os prêmios tinham natureza salarial. Com a reforma foi tirada essa condição de salário do prêmio, né? Ou seja, não servia de base de cálculo para outras parcelas de natureza salarial. E agora criou-se um meio termo, que é a questão da periodicidade de pagamento. Se até 2 vezes ao ano ele continuará tendo a natureza de prêmio e, portanto, não será caracterizado como salário. E se for pago de forma habitual, será caracterizado como salário. Dentre outras alterações que a MP trouxe. Bom, acho que o papel do judiciário em todo esse processo vai ser fundamental, porque é ele lá no final que vai dizer o que pode ser mantido dessa reforma ou não, não é, doutor Marcelo? É verdade. Essas questões que hoje são polêmicas em abstrato ou polêmicas na nossa discussão, no nosso debate, elas daqui a algum tempo, 3, 4, 5, 6 meses, começarão a chegar no Poder Judiciário. E aí nós vamos ver as interpretações que podem ser dadas para esses dispositivos. Se serão interpretações mais ampliativas ou interpretações mais restritivas. Mas o que importa dizer nesse momento é que, via de regra, pelo menos no meu modo de pensar, a reforma trabalhista, como já colocou o Paulo em bloco anterior, ela era necessária e ela, em muitos pontos, ela é salutar, ela é boa. Ela tem alguns problemas pontuais que precisam ser enfrentados, mas que não desmerecem o mérito da reforma no sentido de trazer novas questões, modernizar as relações de trabalho. Por exemplo, como foi abordado no bloco anterior, o teletrabalho. O teletrabalho é algo bom. O teletrabalho é algo que já acontece há algum tempo. Nós mesmos, no Tribunal Regional do Trabalho, já adotamos essa modalidade de prestação de serviço por parte de alguns dos nossos servidores, e o teletrabalho não tinha regramento nenhum no ordenamento jurídico trabalhista. A reforma veio para trazer esse regramento. Tem alguns problemas em relação a esse regramento? Tem, como por exemplo, quem vai enfrentar os custos da instalação de um home office dentro da casa do empregado? Deve ser o empregado, deve ser o empregador. Nos parece claro que é o empregador que deve arcar com os custos desse tipo de instalações. Mas, de resto, é bom ou é ruim o teletrabalho? É bom. Então nós precisamos, digamos assim, homenagear a reforma trabalhista nesse aspecto e em outros aspectos também que vieram para melhorar tanto as condições de direito do trabalho quanto as condições de processo do trabalho. E quando eu falo em melhorar as condições, não é melhorar a condição do empregado ou melhorar a condição do empregador. Não, é melhorar a clareza a respeito das regras de contratação, porque o direito do trabalho pré-reforma é um direito onde muitas vezes não se adianta escrever nada. Por quê? Porque tudo se anula, tudo se modifica e o Poder Judiciário é bastante criticado por conta dessa postura. A reforma trabalhista, ela, ao inserir esse âmbito negocial, ao dar o âmbito negocial, ao emprestar para ele uma maior envergadura, ela vem para o bem, ela vem para melhorar as condições categoria a categoria. Claro que nós vamos testar isso na prática, tudo isso aqui é muito teórico ainda, nós vamos precisar ver os comportamentos dos empregados e dos empregadores nos próximos meses, nos próximos anos. Evidentemente, estamos atentos àquelas situações de abuso, aquelas situações em que está se utilizando da nova lei para se criar situações, para se criar questões que violam direitos mais elementares dos trabalhadores. A doutora Priscila também já nos orientou a respeito de algumas inconstitucionalidades que podem existir, que são pontuais, não vão abranger toda a reforma, mas ao final o que eu quero dizer para o nosso telespectador é que, em que pese as incertezas, em que pese essas situações, a reforma é melhor no seu conjunto do que pior. Ela ajuda a inserir o Brasil dentro de um mercado econômico mundial muito mais competitivo e muito mais difícil. Ajuda as nossas empresas... Ela moderniza, na sua opinião? Ajuda as nossas empresas a competirem de uma maneira mais adequada com o resto do mundo. Quanto tempo o senhor acha que o país, aí, trabalhadores e empregadores, vão demorar para
se adaptar a essas novas regras? Pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos, essa é a minha análise inicial. Se não houver nenhuma mudança Se não houver nenhuma mudança, isso está tudo sujeito a algumas intempéries, como, por exemplo, as inconstitucionalidades, o problema da aprovação ou não pelo Congresso Nacional dessa medida provisória, porque, veja, Zumara, a medida provisória é algo muito perigoso para o conjunto da reforma trabalhista. Por quê? Porque o que os parlamentares farão ao apreciar essa medida provisória? Os parlamentares apresentarão emendas, emendas vinculadas a essa medida ou não. E essas emendas, elas podem ser agora objeto de discussão, ou elas podem ter uma discussão ampla junto ao Congresso Nacional. Aquilo que o Dr. Paulo havia nos colocado. A reforma trabalhista, ela passou porque ela se inseriu numa janela econômico-política muito particular no cenário nacional. Hoje, talvez não fosse mais assim. Como o governo optou por submeter o Congresso Nacional à apreciação de uma medida provisória, talvez esse tiro, digamos assim, saia pela culatra, ou seja, as discussões vão ser muito maiores. Doutora Priscila, qual é o conselho para trabalhadores em especial nesse momento? É manter cautela, procurar a ajuda no Ministério Público do Trabalho ou nos sindicatos, enfim, qual é a recomendação? A recomendação é justamente essa, manter cautela, aguardar as consequências práticas mesmo da reforma trabalhista, porque a gente fica, obviamente, discutindo no plano teórico, mas muitas empresas, como eu havia referido, elas já estão com esse receio de aplicar de forma irrestrita essas normas, porque existe essa possibilidade de discussão em âmbito judicial no futuro e existe um passivo trabalhista sendo criado. Então, me parece, salvo algumas exceções que nós já temos visto, né, com 10 dias de reforma trabalhista em vigor, mas o que nós temos percebido é que na maior parte das empresas existe sim uma cautela na aplicação, né, com esse receio de anulação posterior. Então, os trabalhadores, nada precisa ser feito neste momento, na minha percepção, precisa sim se aguardar as condições e se avaliar na prática se existe alguma uma situação, algum movimento de precarização no âmbito da empresa. Do contrário, nada precisa ser realizado, nenhum órgão precisa ser procurado neste momento, né? Precisamos aguardar, existe muita incerteza nesse momento. Doutor Paulo, é cautela mesmo Sim, nesse momento também para empresas? Sim, muita cautela. O que nós temos que pontuar hoje é que a reforma trabalhista, ela recém entrou em vigor, né? E eu pontuei nos blocos anteriores que eu não vou nem ao céu e eu também não vou ao inferno. Eu não posso dizer para o empregado que o direito de trabalho acabou dia 11 de novembro. Não é esse o discurso, né? Não é esse o discurso. Eu posso assegurar para o trabalhador que o direito de trabalho existe e ele está forte, né? E, por outro lado, também tem que alertar o empregador de que não pode tudo, né? De que a legislação trabalhista não foi alterada a ponto de criar uma salvaguarda ao empresário, como alguns segmentos também estão apontando. Então, é um momento de cautela. Para os empregados, eu sugiro que se aproxime do seu sindicato. Né? Se aproxime do seu sindicato, é um momento de envolvimento maior, né, com os seus sindicatos. E para o empresário, eu costumo dizer, alerta, atenção, acho que agora é um momento de reflexão, um momento de entender a legislação trabalhista e trabalhar o seu segmento empresarial em torno dessas novas regras trabalhistas que entraram em vigor. Bom, a Universidade de Passo Fundo criou recentemente o Balcão do Trabalhador, que está aí disponível para empresários e também trabalhadores, né? Perfeito, é uma iniciativa singular, né? Ela coloca a Universidade de Passo Fundo à frente, né, nessa defesa do direito do trabalho, e ela é um ótimo instrumento para que tanto o trabalhador como o pequeno, médio empresário tirem, sanem dúvidas a respeito da nova legislação trabalhista. Obrigada pela presença de todos vocês. O Estúdio 4 fica por aqui e nós voltamos na próxima semana. Até lá.